Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O dia de hoje marca o fim de um ciclo para nós. O fim de um ciclo de um mês tão abençoado como dezembro. Nós iniciamos uma série natalina no primeiro domingo de dezembro, chamada Eu Sou, com o objetivo de que nós aprofundássemos nas declarações de Jesus acerca de quem Ele mesmo é. A gente aprendeu que se queremos conhecer a Cristo, o melhor lugar para se procurar as definições, as mais exatas, as mais profundas, as mais pertinentes, as mais verdadeiras, seriam nele próprio. E o Evangelho de João, ele nos guarda tesouros maravilhosos, e sobre estes a gente meditou sobre 4, e no dia de hoje sobre a 4ª. E no primeiro domingo desse mês, a palavra de Deus comunicou a nós o fato de que Jesus era o pão da vida, de que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E em João capítulo 6, versículo de número 35, o próprio Jesus declarou isso. E ele esclarece aos judeus que o fato de eles terem se alimentado, o fato de que seus antepassados terem se alimentado do maná no deserto, não significa que se alimentaram do pão vivo que desceu do céu. Se alimentaram, na verdade, da figura, do tipo de Cristo. Então Cristo chega como o cumprimento, como o ultimato dessa promessa, como o antítipo, a forma plena dessa promessa, como o pão vivo que desceu do céu. No segundo domingo desse mês, a gente refletiu em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, quando o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não andará mais em trevas, mas encontrará a luz que ilumina todos os homens. E a gente aprendeu que por maior que seja a escuridão que o nosso ser possa viver e experimentar, nenhuma dela é capaz de parar o poder da luz de Cristo, de empurrar a escuridão para longe e trazer o raiar do sol da graça no nosso coração. No terceiro domingo desse mês, a gente refletiu em João capítulo 15, versículo 1, que é a primeira mensagem que eu escutei na Nova Aliança, em outubro do ano passado. Jesus declarou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, meu Pai corta e lança para fora. Mas aquele que dá fruto, meu Pai limpa, poda, para que dê muito mais fruto. E a gente aprendeu sobre pertencimento, sobre comunhão, sobre palavra de Deus entremeada em meio àqueles que fazem parte da comunidade. E a gente entendeu, Will, que não faz sentido que a gente queira ser um ramo fora, porque é impossível ser um ramo fora do tronco que é Cristo, junto com outros ramos, e ainda assim frutificar como é o desejo de Deus. E na noite de hoje o Senhor separou para nós o fechamento desse ciclo em João capítulo 10, versículo de número 11, quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É importante que a gente entenda que o versículo 1, ele traz para nós algo especial, mas a gente não vai entender isso sem entender o que aconteceu no 9. E eu quero só pegar o fim do 9, porque o 9 é tão fantástico, da cura do cego de nascença, e tem riquezas tão grandiosas, que a gente precisa separar um dia só para isso. Mas eu quero refletir com vocês que depois que o cego, os olhos dele foram abertos por Jesus, ele foi até os fariseus para que os fariseus pudessem constatar o milagre. E quando ele chega até os fariseus não conseguem, não querem, não desejam, e seus corações se fecham e se endurecem para constatar que o homem foi realmente curado por Jesus Cristo. E eles tentam fazer com que aquele homem, na verdade, ele confesse que Jesus é pecador, e não no mínimo um profeta, ou aquele que fez um milagre na sua vida. Eles não querem aceitar e não desejam e não deixam que ninguém confesse que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Então eles ficam interrogando aquele cego o tempo inteiro, para tentar tirar do cego que na verdade Jesus é um pecador e um homem como qualquer outro, e que ele estava blasfemando quando dizia que era o Cristo.
E para isso eles até chamaram os pais daquele cego para constatar que ele era realmente um cego de nascença. E os pais, com medo de também serem expulsos da sinagoga, porque eles estavam expulsando da sinagoga todos aqueles que estavam reconhecendo Jesus como Cristo, eles disseram: ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. A única coisa que eu posso dizer é que ele realmente nasceu cego. Então eles convidam novamente aquele homem e diz: o que aconteceu com você? E ele diz: eu já disse a vocês um monte de vezes. Ele colocou saliva na terra, fez um barro, colocou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque de Siloé, e hoje eu estou aqui vendo, enxergando. E eles disseram àquele cego: não, na verdade esse homem é um pecador, diga que ele é pecador. E o cego disse: se ele é pecador, eu não sei, mas o fato é que eu não enxergava e agora eu posso ver, e foi ele que fez isso. E a Bíblia diz, no último versículo do capítulo 9, no 41, que eles expulsaram esse cego da sinagoga, porque ele reconheceu Jesus como Cristo. Após expulsarem esse cego da sinagoga, Jesus diz: eu vim para trazer julgamento à terra. Eu vim para que os cegos possam ver, e para que aqueles que veem se tornem cegos. Meu Deus. Como assim? Como assim Jesus veio para tampar os olhos? Como assim Jesus veio para abrir os olhos? Observe o que acontece no versículo 40 do capítulo 9. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Aí Jesus falou assim: se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque tem uma riqueza profunda aqui. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu vim para que aqueles que me reconhecem como Filho de Deus, como Verbo encarnado, como Cristo, como o Messias prometido, como o pão vivo que desceu do céu, como a luz do mundo, eu vim para que estes que me reconhecem como tal, tenham os seus olhos abertos. Mas aqueles que fecham os seus corações, que endurecem a sua cerviz, e que decidem não me reconhecer, estes sim, por mais que tenham os seus olhos carnais abertos, os seus olhos da alma estão fechados. Aí os fariseus escutaram isso, e como não podem aceitar que são religiosos inúteis e vazios, eles se levantam a debater com Cristo. Acaso nós também somos cegos? Por acaso essa mensagem é para nós? Essa carapuça é para a gente? Jesus diz: se vocês reconhecessem a cegueira de vocês, estaria excelente. Porque se vocês reconhecessem, eu estou aqui para trazer luz. Mas o fato é que vocês acham que ainda enxergam. E aí que está o problema de vocês. Porque se o coração de vocês estivesse encharcado de arrependimento e reconhecessem que são cegos e não podem ver e dependem de mim para ser a luz, vocês estariam feitos. Porque eu faria um milagre e os olhos de vocês se abririam como o deste cego. Jesus está usando a cura do cego para ensinar aos religiosos que o conhecimento da lei não era o suficiente para trazer ao coração deles a verdadeira luz do mundo. E que na verdade o conhecimento sem a pessoa de Cristo, ele é completamente vazio. E é por isso que no versículo 1 do capítulo 10 Jesus diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é ladrão e salteador, e não é o pastor das ovelhas. O que Jesus está querendo dizer é que vocês estão se comportando como ladrão e salteador, roubando das pessoas a oportunidade da salvação verdadeira. E o que ele está querendo dizer é que ele é a única porta para acessar a comunidade de Deus. Cristo é a única porta para que ovelhas se juntem às ovelhas do bom pastor. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é contraintuitivo para o século que a gente está vivendo, porque a gente está na era da inclusividade. A gente está na era da pluralidade.
A gente está na era em que o absoluto ele foi esquecido e que tudo é relativo. E verdades eternas, absolutas, imutáveis, elas estão sendo relativizadas, em prol de que a gente possa ser um pouco mais inclusivista. Mas há algumas coisas que Jesus nunca vai abrir mão. E uma delas é que em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro se levanta diante da multidão dos israelitas e diz: o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, que vocês crucificaram, Ele ressuscitou dos mortos, e em nenhum outro nome há salvação, e nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, pelo qual o homem possa ser salvo. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra verdade, não há outra vida. Qualquer coisa que se destoe de Cristo, destoa da vida. Qualquer coisa que se destoe de Cristo, destoa do caminho e se torna um atalho para o inferno, mas nunca para os céus. Eu sou a porta das ovelhas. O que ele está querendo dizer é que os religiosos, tentando passar pela lei de Moisés e não entendendo que ele é o cumprimento pleno da lei de Moisés, eles se comportariam como ladrões e assaltantes, roubando das pessoas a alegria e a oportunidade. Assim como eles fizeram com o cego que acabaram de expulsar da sinagoga. O fato deles expulsarem o cego da sinagoga mostra o coração deles de tentarem roubar, matar e destruir a alegria da salvação, porque simplesmente não fazia parte daquilo que acreditavam. Não sabendo eles que, se chamando de discípulos de Moisés, eles eram na verdade, como o próprio Jesus diz em João capítulo 6, filhos do diabo. Existe uma verdade para o nosso coração essa noite, a gente precisa cravar ela. O fato de que somente a religião não é o suficiente. O fato de que somente os rituais não são o suficiente. Os sacramentos vazios não são o suficiente. A gente pode cumprir um monte de coisas no reino de Deus. Isso não quer dizer que o nosso coração ele foi transformado e que nós nascemos de novo. Não necessariamente. É por isso que em João 3, Jesus está tendo uma conversa com um homem que é doutor da lei, responsável por ensinar Israel a palavra de Deus. Mas ele diz: o seu coração ainda é velho, você ainda não nasceu de novo. E Jesus continua: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Deixa eu ensinar algo interessante para vocês aqui. Na época de Jesus tinha dois tipos de aprisco: um aprisco de inverno e um aprisco de verão. Que coisa interessante. O aprisco de verão, ele era ao ar livre, nas montanhas. A região da Judéia, da Belém, é uma região montanhosa, cheia de pedras. Não é uma região excelente de agricultura. Então por isso partiu-se para o cuidado das ovelhas. E esse aprisco de verão, ele era ao ar livre. A cerca dele eram pedras. E a porta desse aprisco, Sérgio, era o próprio pastor. Então chegava-se um momento, já que não era inverno, que o próprio pastor, ele se posicionava e trazia as ovelhas para dentro desse aprisco, e ali passava, cuidando, protegendo, amando, nutrindo e conferindo o tempo todo se todas as ovelhas estão ali. Agora, o aprisco de inverno era um aprisco como que comunitário, onde várias ovelhas, vários rebanhos diferentes, de diferentes pastores, eles se juntavam num só lugar, por conta do inverno. E nesse aprisco tinha um porteiro. E quando de manhã os pastores de seus respectivos rebanhos chegassem, o porteiro lhe abria a porta. Por isso Jesus diz aqui: o porteiro abre-lhe a porta, no versículo 3.
E o pastor chamava cada ovelha pelo nome, Gilberto. E as ovelhas reconheciam a voz do pastor. E ele as conduzia para fora do aprisco e as levava ao deserto. Por isso Jesus diz: eu sou a porta, e também diz: eu sou o bom pastor. Porque no inverno ele é o pastor que nos busca, o porteiro abre-lhe a porta, ele nos chama pelo nome e nos conduz. E no verão, ele é a própria porta. Isso significa que em todas as estações o Senhor Jesus, ele vai estar com as ovelhas de perto, as chamará pelo nome, as conduzirá com amor, as protegerá do inverno, as manterá seguras no verão. E por mais que os terrenos sejam escabrosos, montanhosos, pedregosos, Ele saberá como guiar as suas ovelhas, porque as ovelhas seguirão o caminho em que Ele está seguindo. E Ele não levará as ovelhas para o abismo. Mas as ovelhas têm uma mania de se desgarrarem do rebanho. As ovelhas, elas são míopes e não enxergam bem. Elas não são animais extremamente inteligentes, Sérgio. Elas não são animais extremamente ávidos, rápidos, ágeis. Não, não são. Quando elas se metem num buraco ou num monte de cerca, elas não conseguem sair. Isso tudo se garra, se entremeia em seus pelos. E elas ficam ali berrando até que o pastor a encontre e a livre daquilo. Por que Deus não escolheu outros animais para nos figurarem? Por que Deus não escolheu animais rápidos e ávidos como os veados selvagens? Velozes, rápidos e sagazes como os leopardos? Por que Deus não escolheu leões para nos figurarem? Lobos e suas matilhas para dizer que somos como eles? No entanto, somos ovelhas. Deus fez assim para que tudo aquilo que a gente cantou hoje fosse uma verdade. Para que como ovelhas a gente pudesse dizer: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, porque não haverá sentido na minha vida sem que eu esteja próximo do meu bom pastor. Eu me lembrei de Salmos de número 23. Percebam que o salmista ele diz assim: guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele me faz encontrar pastos verdejantes. Por que isso? Porque pastos verdejantes e águas tranquilas não era achado em qualquer lugar no terreno da Judéia. Como eu já disse, os terrenos eram desérticos, escabrosos, pedregosos, cheios de imperfeições, montanhas, vales. Por isso, também no Salmo 23 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Está cheio de vales, de pedras. Está difícil encontrar pastos verdejantes e águas tranquilas, desde que eu não esteja seguindo o meu bom pastor. Porque a partir do momento que eu estou seguindo o meu bom pastor, Ele vai encontrar os pastos verdejantes a fim de me nutrir. Ele vai encontrar as águas tranquilas a fim de trazer refrigério à minha alma. E por mais que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, pelo abismo, Ele saberá como trazer tranquilidade e paz ao meu coração. O bom pastor está a nos convidar essa noite
para que a gente volte a tê-lo como único caminho, bússola, norte. Para que a gente volte a olhar para Ele como supremo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4, o apóstolo Pedro diz que Jesus Cristo é o supremo pastor das ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, está escrito que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas. O chamado dessa noite é que o ano que se inicia, a gente tenha a consciência e sinta o desejo profundo do nosso coração de não se distanciar nem sequer pequenos centímetros do bom pastor, porque isso representa um risco gigantesco para a nossa vida. A Bíblia diz que o pastor se aproxima das ovelhas, chama-as pelo nome e as conduz para fora. Em João capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz que eu tenho lhes dito essas coisas para que no mundo tenhais paz, pois vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer para as ovelhas é que elas vão o tempo inteiro oscilar para um tempo fora do aprisco e para um tempo dentro do aprisco. Mas elas não vão oscilar de pastor. Sabe um problema nosso? É que a gente oscila de ambiente, mas também oscila de pastor. A gente oscila de atividade e também oscila de pastor. A gente oscila de tarefa e oscila também de pastor. Meu irmão, se você estiver fora do aprisco ou dentro do aprisco, o seu guia continua sendo o mesmo. O seu pastor é o mesmo. Você oscila de atividade, ora você está cantando aqui, ora você está trabalhando lá. Você oscila de profissão, mas você não pode oscilar de pastor. Onde você estiver, você é a luz do mundo. Em João capítulo 9, Jesus diz no 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus te chamou para permear todos os ambientes que você estiver, com o perfume de Cristo. Lembra de Coríntios 3? Exalar o perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. Que as pessoas possam enxergar em nós. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é complexo, eu sei, não tem ninguém fantasiando uma vida cristã fácil, mas importa que em nosso coração exista um desejo profundo de manifestar Jesus em tudo quanto a gente fizer, em tudo quanto a gente estiver fazendo, de maneira que a gente vai oscilar de ambiente, mas nunca de pastor. O tempo inteiro a minha alma vai estar neles. Eu tenho o supremo pastor, Ele é quem me guia. E aonde a gente estiver, qualquer decisão que a gente for tomar, a nossa alma cantará: Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Aonde a gente estiver, a nossa alma cantará a canção de que Ele é o nosso pastor.
Às vezes pode parecer que o seu trabalho não tem nada a ver com Jesus. Pois eu te digo que ele tem tudo a ver com Jesus, porque você está perto de uma ovelha que ainda não é do aprisco, mas ela é ovelha. Percebam que Jesus está dizendo um pouco mais para frente, a gente adianta, depois a gente volta um pouco, que existem ovelhas minhas que ainda não estão nesse aprisco. Poxa, mas já são ovelhas, só não estão no aprisco. Porque enquanto você está olhando para o seu filho, seu irmão, sua mãe, um parente seu, um amigo seu de trabalho, e você acha que ele é perdido, Jesus já o enxerga como ovelha. Porque Jesus não está limitado ao presente, Jesus está no eterno. Percebam como Jesus se comportava com Pedro. Para todo mundo, Pedro era o cara que deveria sair fora do bando. Mas Jesus olhava o tempo todo para Pedro, e já viu Pedro lá de Atos capítulo 3, ganhando 3.000 almas. Você está olhando para você hoje, Jesus está olhando para você daqui uma década, daqui 2 décadas, daqui 50 anos, daqui uma eternidade. Jesus já está te vendo nos portões celestes entrando por lá. Jesus não está preso ao seu presente, meu irmão. Eu quero encher o seu coração de esperança e dizer para você: o que foi, foi, passou. Em Isaías 40 está escrito: não se prendam às coisas passadas, não se prendam às coisas antigas, eis que faço novas todas as coisas. Em 2 Coríntios 5, 14 ao 17, no 17 está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Há um caminho novo a que o pastor quer nos guiar, e ele já nos enxerga como ovelha, ainda nós, como perdidos. Você entende por que Jesus é paciente com a gente? Por isso Deus é tão longânimo conosco, porque Ele não toma o nosso presente como absoluto. Em Salmos de número 31, o salmista diz assim: ah, Senhor, se Tu me recompensaste conforme a minha iniquidade, eu seria dizimado. O que o salmista está querendo dizer com isso? Se o Senhor levasse em consideração a absoluta risca os meus pecados, eu não teria chance nenhuma de prevalecer. Eu não permaneceria um dia sequer na Tua presença. Porém, Deus está olhando para mim hoje e já me enxerga muito longe. Como eu disse, hoje nós estamos enxergando, ouvindo, sentindo, presenciando, experimentando a Sua voz. E Ele já nos vê sendo a voz dEle. Coisa fantástica. Toma posse dessa palavra no ano de 2026. Isso não tem a ver com uma promessa de ano novo, isso tem a ver com um posicionamento de homens e mulheres adultos na presença de Deus. Se até hoje você oscilou de ambiente, oscilou de pastor também, acabou. Acabou. Seja a maior montanha que você esteja escalando, seja o maior vale que você esteja presente, o seu pastor é o mesmo. E no versículo 7 Jesus disse assim: então afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Perceba que Jesus, Ele é um ponto em que a gente passa por Ele, mas a gente não permanece. A figura aqui é de alguém que passa por Ele e é transformado pela sua glória, e quando sai dele encontra tudo aquilo que Ele carrega. Porque Ele está dizendo: vocês não encontrarão no mundo pastagens, por mais que pareçam pastagens, não são pastagens. Assim como muitas plantas venenosas parecem frutas deliciosas, não são frutas deliciosas, são plantas venenosas.
Da mesma forma, muitas pastagens que parecem pastos verdejantes, não são pastos verdejantes. Provérbios de número 16, verso de número 1 está escrito: há caminhos que ao homem parecem corretos, mas o fim deles é uma perdição eterna. Então eu quero te chamar a atenção. Se uma vida de pecado, se uma prática constante de iniquidade parece te trazer prazer, parece te trazer satisfação, parece trazer abundância para você, você está enganado. Sabe uma característica que o pecado tem? Ele é um exímio, ele é um excelente enganador. Ele consegue te ludibriar, ele consegue te seduzir. Como em Tiago capítulo 4, a palavra de Deus diz que a concupiscência, ela se aproxima de nós, ela nos engoda. A palavra engoda significa seduzir. Lembra da mulher de Potifar? Há muitas pessoas que possam pensar que José, ele só enquanto a viu se aproximando, ele correu. Mas o mais provável é que a mulher de Potifar tenha chegado próximo de José, tenha começado a acariciar José. A capa de José ficou para trás. Pode ser que aquela mulher já tinha o agarrado. Mas o temor de Deus no seu coração era tão grande, que ele sabia que os pastos de Deus são verdejantes de verdade e de forma eterna. Os pastos de Satanás, eles podem até ser verdejantes, mas por um breve período de tempo. Satanás te promete o mundo, assim como ele prometeu para Cristo na tentação de Mateus capítulo 4, mas na verdade ele tem um abismo para você. Satanás te promete um refrigério, uma vida fresca, mas na verdade ele tem um lago de fogo para você. Satanás te oferece um caminho, mas na verdade ele tem um atalho tortuoso para você. O pecado, ele é enganoso, mas muitas vezes você não percebe até que você esteja caminhando dentro desse atalho. E o seu pastor está caminhando ali, e você está caminhando aqui. Mas o seu pastor sentiu falta de você no rebanho, assim como ele sentiu falta de Adão e Eva na brisa da viração do dia. E enquanto a gente se esconde, o pastor nos busca. Enquanto a gente se esconde, o pastor acelera para a nossa direção. Enquanto a gente se esconde, o pastor está cravado na cruz, chamando pelo nome. O pastor está gritando: Leonardo. O pastor está gritando: Isaac. O pastor está gritando: Pedro Henrique. O pastor está gritando: Álvaro. O pastor está gritando o nosso nome o tempo todo, nos conduzindo para fora, nos mostrando o mundo, porque Ele não nos tirou do mundo. Em João capítulo 17 Ele diz: não os tiro do mundo, mas também não os abandono lá. Continuo guiando vocês como bom pastor. E em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Me acompanhem no versículo 14. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Percebam que Jesus, Ele diz assim: conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Depois Ele diz: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Olha a profundidade desse conhecimento. Agora olha o resultado do conhecimento: e dou a minha vida pelas ovelhas. Todo conhecimento de Deus e de Cristo, pastorzão, que não nos empurra à entrega, não é real.
Eu conheço, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou. Lembra do Jonas, Raik? Dou. Porque eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou. Perceba que a continuação, a sequência do conhecimento de Deus, do conhecimento das ovelhas e do conhecimento do Pai, e do Filho, e de Deus, e das ovelhas, e do Pai. Perceba que esse mútuo conhecimento, ele deságua na entrega. Aquele que ama Jesus e não ama as ovelhas de Jesus, não ama Jesus. Como assim, Tiago? Lembram de João capítulo 21? Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, te amo. Então faz um negócio para mim. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então entrega a sua vida, apacentando as minhas ovelhas. Percebem como a mensagem de semana passada, ela não é um ponto isolado? Mas de Gênesis a Apocalipse você vai encontrar Deus mostrando que a prioridade dele é o plano de salvação dele, resgatando as suas ovelhas, trazendo de volta para o aprisco. E quando ele foi perguntar a um homem se um homem o amava, e esse homem disse que o amava, ele diz então, portanto, já que apacenta as minhas ovelhas. 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus não vai se dobrar, Ele não vai mudar. Lembram de João capítulo 6? A multidão começou a ir embora, Gabriel. E Jesus de repente preocupado começa a dizer, não vão embora, espere, eu vou amaciar um pouco a mensagem. Não vão embora. Talvez eu precise tratar de uma maneira um pouco mais sutil. Eu sei que um só é muito difícil falar nessa geração, porque a gente quer um monte. A gente quer um para o casamento, a gente quer um para a vida profissional, a gente quer um para a vida espiritual, a gente quer um para o ambiente de trabalho. E a gente quer fazer um tanto de rituais diferentes. Um só pastor, um só rebanho. E aqui ele está dizendo, os judeus e os gentios serão ajuntados de toda a terra, e a glória de Deus encherá todo o universo. E o 17, por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E o 19, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, e muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado.
Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Tem muita gente que pode acreditar que Herodes, Pilatos, os fariseus, os líderes religiosos, eles mataram a Cristo. Há quem acredite que o nosso pecado matou a Cristo. Há quem diga e acredite que a nossa crueldade matou a Cristo. Nada disso matou a Cristo. Cristo não foi assassinado. Cristo se entregou. Ele se entregou. Ninguém poderia forçá-lo. Quando o seu discípulo tentou o proteger, ele diz: não sabes tu que poderia pedir ao Pai uma legião de anjos e eles viriam aqui e destruiriam todos esses soldados? Ele era tão poderoso e tão grandioso que quando ele disse aos soldados: eu sou quem vocês procuram, pum, caíram todos. Ele é tão poderoso que quando o procuraram antes da hora, não conseguiram em nenhum momento. E o evangelista diz: porque não era chegada a hora. Porque o Pai determinou a hora. O Pai determinou a cruz. O Pai determinou a morte. O Pai determinou absolutamente tudo. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo de número 10. Atos capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nem outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Agora o 3:23. Começando pelo 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vós por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Percebam que no 4, 10, 11, 12, e no 3, 23, 24 e 26, percebam que está escrito duas coisas. No 4, 10 ao 12 está escrito: homens crucificaram Jesus.
E no 3, 23, 24, 25 e 26 está escrito: o próprio Deus determinou antes de todas as coisas que Jesus fosse crucificado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que a morte o retivesse preso. Os meninos do louvor, vêm para cá. Ninguém pode tomar a minha vida. Eu a dou de forma espontânea. Eu a entrego de forma espontânea. Ninguém pode tomar a minha vida. Ninguém pode tomar a minha vida. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se o nosso amor, escutem isso, se o nosso amor não nos empurra à renúncia, à entrega, se o nosso amor não nos empurra à obediência, como está escrito em João capítulo 17, versículo 21. Como é aquela canção que a gente canta? Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Se o nosso amor não nos empurra para esse lugar de renúncia, para esse lugar de entrega, se a gente está achando que é possível amar o pastor sem amar as ovelhas, como amar a cabeça do corpo sem amar o corpo? Como isso é possível? Como será possível eu querer fragmentar o corpo em vários pedaços e decidir qual parte dele me agrada mais? Quando na verdade todos nós somos partes de um mesmo corpo e todos iguais. Todos iguais, sem diferença, sem distinção. Nenhuma distinção. As atividades não nos distinguem em nada. O que fazemos não nos distingue em nada. O que vale é o que somos em essência. As nossas atividades não refletem a realidade do que somos, reflete a realidade do que fazemos. Importa muito mais o que somos do que fazemos. O pastor exerce a função de pastor, mas antes de tudo isso ele é filho de Deus, discípulo de Jesus. O ministro de louvor exerce a função de ministro de louvor, mas ele é filho, membro do corpo de Cristo. A gente precisa separar atividade de essência. São duas coisas diferentes. Elas comungam entre si. Mas a importância de tudo é que se você deixar de fazer, imagine que amanhã eu perca a minha voz. Imagine que amanhã o instrumentista esqueça tudo o que aprendeu e não consiga mais tocar. O que mudará? Absolutamente nada. Ele continua sendo filho. E ponto. Não nos apeguemos ao que fazemos, porque muitas pessoas elas se entristecem ou pensam que são menos, ou são indiferentes até consigo mesmas. Poxa, mas eu não prego. Poxa, mas eu não canto, eu queria tanto cantar. Poxa, eu queria tanto tocar. Eu queria tanto ensinar. Meu irmão, tudo isso é secundário.
que haja contentamento no nosso coração com a nossa posição de filho e discípulo, porque essa é a maior posição da terra, porque todo o resto passará. Lembra de 1 Coríntios 13? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Vocês lembram de 1 Coríntios 13? Está escrito lá: havendo profecias, cessarão; havendo línguas, cessarão; mas o amor, ele permanecerá para sempre.